fratelli, sorelle, buongiorno. O Papa recebeu no Vaticano Mbengue Mbilo Crepin, migrante camerunês que perdeu a mulher e a filha na travessia do deserto do norte da África a caminho da Europa. E questi ragazzi sono stati bravi. Questo è il Cristo che soffre, il Cristo paziente. Il nostro Cristo è vicino a noi. Non dobbiamo andare a cercarlo lontano. Ogni persona che soffre queste ingiustizie e che muoiono, no? Muoiono tanto. No coração da Igreja, na reta final do ano litúrgico, o Dia Mundial dos Pobres recorda todos os que sofrem com a exclusão e as várias situações de necessidade perante um mundo cada vez mais alheio a esse drama. Simbolicamente, Francisco celebrou missa e almoçou com muitos daqueles que a sociedade ignora. Ora, alle tante povertà materiali, alle povertà culturali, alle povertà spirituali del nostro mondo. Pensiamo alle esistenze ferite che abitano le nostre città, ai poveri diventati invisibili, il cui grido di dolore viene soffocato dall'indifferenza generale di una società indaffarata e distratta. Quando pensiamo alla povertà non dobbiamo dimenticare il pudore. La povertà è pudica, si nasconde. Dobbiamo noi andare a cercarla col coraggio. Pensiamo a quanti sono oppressi, affaticati, emarginati, alle vittime delle guerre e a coloro che lasciano la loro terra rischiando la vita, a coloro che sono senza pane, senza lavoro, senza speranza. Tante povertà quotidiane. E non sono uno, due, tre, sono moltitudini. I poveri sono moltitudini. E pensando a questa immensa moltitudine di poveri, il messaggio del Vangelo è chiaro: non sotterriamo i beni del Signore, mettiamo in circolo la carità, condividiamo il nostro pane, moltiplichiamo l'amore. La povertà è uno scandalo. La povertà è uno scandalo. Numa iniciativa de caráter humanitário, o Papa encontrou-se com familiares de reféns e prisioneiros de Israel e da Palestina para lhes manifestar a sua proximidade espiritual. A guerra, insiste, leva apenas à morte. Questa mattina ho ricevuto due delegazioni, una di israeliani che hanno parenti come ostaggi in Gaza e un'altra di palestinesi che hanno dei parenti prigionieri in Israele. Loro soffrono tanto e ho sentito come soffrono ambedue. Le guerre fanno con questo, ma qui siamo andati oltre le guerre. Questo non è guerra già, questo è terrorismo. Per favore andiamo avanti per la pace. Pregate per la pace, pregate tanto per la pace. E fratelli e sorelle, continuiamo a pregare per la martoriata ucraina, vedo le bandiere qui di Ucraina, e per le popolazioni di Palestina e Israele. La pace è possibile, ci vuole buona volontà. La pace è possibile.
Non rassegniamoci alla guerra e non dimentichiamo che la guerra sempre, sempre, sempre è una sconfitta. Soltanto guadagnano i fabbricatori delle armi. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. A edição do Livro do Galo 2024 já está em preparação. Universal encontra todos os produtos para este Natal. A sua ceia está recheada com bacalhau, leitão e os nossos queijos e chouriço português. Celebre em família com o Universal. Universal deseja-lhe votos de festas felizes. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na Carstar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Quality Pack, especialista no fabrico de caixas em madeira para transporte de contentores por barco ou avião para todo o mundo. Vendemos madeira para a construção de casas em plywood e aspanite. Para mais informações, contacte João Melo pelo 514-773-9794. Quality Pack, embalagens de qualidade. E o Papa Francisco acrescenta nisto dizendo que as ovelhas conhecem o cheiro do pastor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, quando fala o verbo conhecer, biblicamente é o verbo que quer dizer o conhecimento íntimo. Por exemplo, ninguém conhece o esposo do que a sua esposa, e vice-versa. E o esposo ou a esposa não tem vergonha uma frente à outra. Porque há esta relação íntima. É isto que Jesus criou entre nós que somos suas ovelhas.
E Ele que é o nosso pastor. Até outro lado fala que Ele é bom pastor. Chama-se bom pastor porque existiram outros que não eram bons pastores. Infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, vivemos num mundo onde não reconhece Jesus como bom pastor, que não quer conhecer Jesus, mas mesmo assim Jesus conhece cada um. Parece que Jesus está a fazer testamento já. Parece no dia mesmo da quinta-feira santa, onde esperava a morte. Ele sabia tudo. Sabia que ia lhe trair, sabia que ia ser abandonado, sabia que ia ser entregue até a morrer, mas Jesus não vingou. Jesus nem xingou. Ao contrário, perdoou os que fizeram mal. Os que lhe fez mal, Ele perdoa. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus antes deixa um mandamento novo, dizendo: eu vos mando um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Na verdade, pelo batismo, todos nós somos as moradas de Deus. Mas Jesus nos falou bem neste Evangelho que vai amar, que vai continuar a amar. Este será a morada de Deus. Este amor, meus irmãos, minhas irmãs, que não se compra nem se vende, não é fácil de viver. Numa sociedade de hoje, onde tudo é o ego, o egoísmo, cada um olha o que é dele, cada um olha os seus interesses, ninguém sente a dor do outro, ninguém procura o bem-estar do outro. Cada um procura, ao contrário, o seu benefício. E ainda mais, hoje em dia, o capitalismo é maior do que a pessoa humana. Você não pode falar de alguém que não conhece. Entrarmos sempre em diálogo na oração, em comunhão na oração com Ele, e assim aprendermos aquilo que vamos falar deste Senhor nosso. A segunda missão que Jesus nos deixa é batizar. E de todo mundo, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, aqui, batizar é diferente, é mais que o sacramento do batismo. O batismo nos mergulha na fé e somos chamados de filhos de Deus. Mas o batismo é mais que aquele sinal, é aquele símbolo de água. Aqui o Senhor, quando disse batizai-os, quer dizer mudar. O batismo quer dizer a mudança da vida, a conversão. Quer dizer nós convidar pessoas para se mergulhar nesta mudança da vida. Porque quem encontrou-se com Jesus, esta pessoa é sempre alegre. Por isso, quando vi e fui em algumas de famílias onde se rezava o terço do Santíssimo Espírito Santo, do Divino Espírito Santo, as famílias todas estavam alegres. Quando vejo hoje os mordomos, todos estão alegres. Para não dizer os foliões que nos ajudam a animar esta celebração, somos todos alegres juntos com a comunidade inteira. Somos convidados, meus irmãos, minhas irmãs,
a transmitir esta alegria. E a vossa alegria deve ser contagiosa. E para ser contagiosa, não é ficar nas vossas casas e ir celebrar a Santa Eucaristia com a comunidade. Ouvimos a liturgia de hoje, nos fala sempre de ir ao encontro do outro, servir. Sem procurar dizer, deixa-me ir despedir-me dos meus pais, deixa-me ir sepultar meu pai, deixa-me isso. Deus, Jesus não está contra das instituições familiares, mas quer nos mostrar que o nosso centro deve ser o nosso Criador. É Ele que devemos anunciar e é Ele que devemos servir. Mas este Deus encontra-se encarnado no homem. E este Deus precisa sempre a nossa colaboração. Santo Agostinho dizia: Deus te criou sem a tua colaboração. Mas para salvar o mundo e para salvar você mesmo, precisa a sua colaboração. Quantas pessoas que não se falam da mesma família por causa da riqueza? Quantos conflitos que se vive hoje por causa da riqueza? Não quero dizer algumas associações destruídas por causa de dinheiro. Onde há dinheiro, há sempre demônio. Onde há dinheiro, é aqui onde então a gente começa a viver aquilo que ouvimos na segunda leitura. E nos pede então a matar dentro de nós aquilo que pode estragar esta nossa vida em Cristo. Disse bem, fazer morrer em nós, em vós, a imoralidade, a impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é uma idolatria. Nós somos herdeiros de Deus, herdeiros diretos, não pelo testamento, não, mas de direito. É por isso que devemos sentir este direito que cada um de nós tem, ser herdeiro de Deus, porque é Ele que nos escolheu como sua herança. E sendo assim, devemos louvar o Senhor. Porque muitos não sabem louvar o Senhor, não sabem agradecer ao Senhor, não sabem partilhar com os outros aquilo que têm, como ouvimos no Evangelho de hoje. Quem abre as mãos para dar ao outro, quem abre as mãos para dar o sorriso àquele que já o perdeu, quem abre as mãos para apoiar o outro, é este, meus irmãos, minhas irmãs, que está a depositar o seu tesouro onde não chega ruínas, onde não chega murmuxém. Qual é o filho ou a filha bem educado que não gostaria de dar honra à sua mãe? Qual? Que não quer dar honra, honrar a sua mãe? Este é mal educado, não reconhece a importância de uma mãe na sua vida. Entre as criaturas, a única que não conheceu a corrupção da morte foi a nossa Mãe Maria Santíssima. Todos morreram, mesmo Jesus Cristo, sendo humanamente o homem, morreu, provou que é a morte.
Mas Jesus, sendo Deus, para nos dar a honra à sua mãe, levou-me ao céu, sem morrer, sem conhecer a dor da morte. Esse é um exemplo que Jesus Cristo está a nos dar para sabermos o lugar das nossas mães. A preocupação da pessoa humana é a vida, manter a vida. Procuramos todos os meios para vivermos melhores, mas o importante nesta procura da vida é a vida eterna, a vida em Deus. Quer dizer, a continuação desta vida mundana até no céu. E esta é a nossa meta como cristãos. Por isso, o Senhor está nos dizer para nos esforçarmos para entrarmos pelas portas estreitas, porta estreita. A primeira leitura e o Evangelho nos mostra o caminho que deve seguir os seguidores de Jesus Cristo, a humildade. Qual é o contrário da humildade? É a soberba, é o orgulho. Jesus está na mesa de um dos fariseus. Não disse o nome de quem era. Pode ser você comigo. E Jesus observa, hein? E viu os convidados a tomar o primeiro lugar. Convidados aonde? No banquete. Aqui o banquete, biblicamente, não quer dizer uma festa qualquer, nem um casamento, mas aqui quer dizer o reino dos céus. Eu já vos disse que o reino dos céus é o bem-estar. Então, se você está convidado, o Senhor disse, toma o último lugar, não o primeiro lugar. E depois, quando você organizar uma festinha, uma festa, não convidam aqueles que vão te retribuir, que vão te convidar também à sua vez. Convida os coxos, os aleijados, os pobres. Meus irmãos, esta é uma pedra quente no sapato de cada um de nós. Diga-me, quem já convidou essa gente? Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor. Povo unido para a casa do Pai. Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor. É claro, nós somos as pedras vivas, como Jesus é pedra angular. E nós somos pedras, porque a igreja não é os 4 pontos, cantos, mas somos nós. Os continuadores da missão de Cristo cá no mundo. É assim que a liturgia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nos ensina aquilo mesmo que Jesus viveu. Os valores da vida humana, humildade,
e o amor sem interesse. A primeira leitura, ouvimos que no livro de sabedoria, alguém está a dar instrução ao seu filho. Está a instruir o seu filho dizendo: filho, na tua vida proceda com humildade para ser feliz. E ainda disse que a desgraça do soberbo não tem cura, porque o contrário da humildade é a soberba. E uma pessoa soberba, meus irmãos, minhas irmãs, na verdade, não tem cura. Porque ela se considera inteligente, ela se considera acima dos outros. E às vezes essa pessoa soberba cria nela a vingança. Porque sem eu, ninguém mais. A pessoa soberba muitas vezes é injusta, nem é amada, mas ela às vezes não sabe disso. Por isso o Senhor chama a atenção a cada um de nós para procedermos pela humildade. Humildade, meus irmãos e minhas irmãs, não significa desprezo, mas procurar que as nossas ações falem mais do que a nós mesmos. Porque às vezes pensamos que somos só nós, inteligente, que sabe fazer. O poder está em mim e desprezo os outros. Por isso o Senhor chama a atenção a cada um de nós. Ele sentado acima da pedra para nos mostrar que nós também devemos sentar com as nossas pedras. Do que pegar as nossas pedras e lançar aos outros, toma. Lançar pedra aos outros, até a se calhar as pedras quentes. Seria bom juntar essas pedras, do mesmo modo que Cristo construiu a sua igreja sobre a rocha, e nós também juntar as nossas pedras para construir a comunidade, para construir a sociedade. Juntar as pedras de dia após dia, mesmo aquelas que os outros lançam a nós, as juntarmos e depois construir a nossa vida, a sociedade, a nossa família e, por que não, os outros. Nós, pessoas, muitas vezes não reconheçamos as nossas culpas e fazer o passo de pedir o perdão, sentir a dor dos atos cometidos. E nem sempre entramos nas nossas consciências. O filho mais novo deve nos dar um bom exemplo, porque muitos de nós montamos pecados e poucas vezes aproximamos o sacramento da reconciliação e pedir o perdão ao Senhor, dizer, batendo-se no peito, dizendo: Pai, perdoa-me porque pequei contra ti. Irmãos caríssimos, voltando atrás, nos mostra ainda esta vontade do Pai que respeitou a decisão do filho mais novo. Deus também respeita a nossa decisão. O nosso Deus não é um Deus que vigia, que controla, ou que nos coloca em armadilha para cairmos, mas é um Pai misericordioso.
Porém, este pai educou sempre os filhos, mas cada filho tem o seu caráter. Cada filho tem a sua maneira de viver, como todos nós, como cristãos e filhos de Deus, cada um tem a sua maneira de viver e de decidir. Mas nós, em toda a Bíblia, encontramos os conselhos de Deus Pai. Tudo aquilo que Deus criou, deu ao homem para o seu uso. Deus confiou ao homem tudo aquilo que criou para o homem o governar, para o seu bem. E neste sentido, nem todos os homens receberam equitativamente. Há uns que têm mais, e há uns que têm médio, e há uns que têm pouco, e há uns que não têm nada. Mas tudo é Deus que criou. E um filósofo chamado Heráclito dizia que é isso que faz a harmonia neste mundo. Senão, não haveria que trabalhe para o outro. Senão, não haveria a hierarquia na sociedade. Porém, o profeta Amós nos mostra, meus irmãos e minhas irmãs, como devemos viver. Não vivermos comodamente, como esses que o profeta fala. É preciso sabermos que esta vida que você comigo possuímos, um dia aqui no mundo vai passar. E vamos dar conta ao nosso Deus da maneira que cada um de nós governou a sua vida. A indiferença. E hoje, os discípulos reconheceram a sua incapacidade. Incapacidade de amar, incapacidade de partilhar, incapacidade de não ter entre eles a indiferença, pedir ao Senhor o aumento da fé. Pedir aumento da fé porque a fé é um dom de Deus. A fé não depende da nossa capacidade humana. Porém, nos vê de Deus. E Deus nos dá aquilo que Ele sabe que precisamos. De outra maneira, diria ele de pedir ao Senhor o aumento do amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Um dia, estive de férias em casa da minha mãe. E depois pedi a um sobrinho pequenino, que tinha quase 4 anos, eu disse, olha, estou a pedir água para beber. Ele disse-me, tio, não é assim. Eu disse, como? Ele disse, faz favor. Eu brincando disse, tá bom, faz favor. Ele trouxe-me água. Recebi água e não disse nada. E ele arrancou-me aquele copo de água. Eu disse, então, quero beber água. Ele disse, não é assim, é dizer obrigado. O juízo entrou dentro de mim. A criança é educada. Na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, todos os pais gostam e ficam preocupados a dar boa educação
aos seus filhos. Então, o faz favor e obrigado são as palavras interligadas uma à outra. Até podemos ver que são banais, mas são fundamentais nas relações humanas. Saber dizer obrigado. É uma palavra simples, mas que custa dizer. Sobretudo na sociedade de hoje. Obrigado é o que ouvimos no Evangelho de hoje. Não sei se alguns de vocês já viveram a injustiça. Pode ser uma injustiça jurídica ou uma injustiça moral, mas a injustiça sempre traz com ela a tristeza, a revolta e até a pessoa fica zangada com ela mesma por causa da injustiça que está a viver. É assim que ouvimos no Evangelho esta viúva, que ia ter com o juiz para fazer justiça a ela e ao seu adversário. Mas o Evangelho não fala qual era o motivo, não fala qual era o objeto do qual a viúva reclamava. No tempo de Jesus, a viúva sempre era maltratada, era arrancada tudo, pior quando não tinha filho. Talvez esta viúva, o motivo era da herança, mas aqui não se fala, o que fala é a injustiça que ela estava a viver. O juiz parecia não ter ouvidos para atender esta viúva. Mas a viúva insistia sempre, e ouvimos que o juiz atendeu a viúva para não continuar a lhe incomodar. Aqui, Jesus quer nos ensinar, como ele mesmo disse, a necessidade de orar. Aqui, o Senhor quer nos ensinar bem como deve ser a nossa oração. A oração que aprendemos sempre com Ele. Porque quando nós nos consideramos justos, ficamos cheios de nós mesmos. A nossa referência já não é Deus, mas nós mesmos. Mesmo aquilo que temos não é porque Deus nos ama, mas é por causa nós merecemos. Merece democracia. Eu mereço. E dali, Deus não é nada na minha vida, porque eu mesmo o parâmetro daquilo que eu sou e aquilo que eu vivo. Sou a referência de mim mesmo e gostaria que os outros também vivessem como eu. Ouvimos? Este fariseu disse, eu não sou, te dou graça porque eu não sou como aquele, eu pago o dízimo do meu rendimento, eu. A pessoa que deseja ver Jesus, a pessoa que deseja ir à igreja, mas não consegue, talvez por causa da saúde, mas não consegue, talvez porque o demônio já agarrou as suas armas
Mas Jesus continua a chamar cada um de nós, porque Ele veio para salvar todos os que andam perdidos. Mas tem também pessoas que não querem nada de Jesus, que não querem saber nada de Jesus e da sua igreja. E tem pessoas saudáveis, que têm todas as condições para ir ao encontro de Jesus, mas não querem. Até algumas pessoas falam que eu vou assistir à missa na televisão. Eu sou padre, eu assisto sempre a missa na televisão. E eu digo sempre, e comunga onde? Porque Jesus vem ao seu encontro. Jesus quer viver na sua casa, hospedar na sua casa, como hospedou na casa de Zaqueu. É bom lhe abrir a porta. Ele mesmo disse, outro lado, olha, estou na porta a bater. Se me abrir a tua porta, entrarei e cearei contigo e tu comigo. Mas a gente continua a fechar o coração. E ainda mais, como estou a dizer, o Evangelho de Zaqueu é da atualidade até hoje. Alguns de nós se consideram melhores, santos, que não precisam de Jesus. Eu não preciso ir à igreja, padre. Eu rezo na minha casa. Depois da morte, depois da saída deste mundo, sabemos que existem dois tipos da morte. A morte eterna. A morte eterna quer dizer sem ressurreição. Ouvimos os que maltrataram os filhos de Macabeus. Eles disseram, nós vamos morrer, mas ressuscitaremos para a vida. Mas tu não ressuscitarás. Esta é que é a morte eterna. Mas outro tipo da morte é a passagem, a via para entrarmos na casa do Pai e gozarmos as felicidades eternas. Esta é a nossa meta. Este é o nosso objetivo de estarmos aqui como crentes, louvar o Senhor, porque ressuscitaremos para a vida. Depois, então, da ressurreição, diz o Evangelho, viveremos como os anjos. Mesmo a nossa vida um dia vai acabar, a vida deste mundo acabará. Posso dizer, o único ser, como disse no domingo, capaz de gozar a vida depois da morte é o ser humano, que somos nós. Mas é preciso preparar-se. Jesus nos deu os sinais do fim do tempo. E ele disse que haverá sinais. Epidemias, guerras, fomes, ódios. Mas não será o fim. É bom não ficar com medo. E continua ainda a dizer o Senhor Jesus Cristo que haverá também falsos profetas. Que hão de dizer, Deus está aí, Deus não está aí. Não os segueis, não os sigais. Se soubesse hoje quantas religiões que estão a nascer a dizer que são eles onde se encontra curas, são essas religiões onde
rezam bem, e a gente até abandona a Igreja Católica para seguir eles, sobretudo a juventude. E hoje em dia, aquilo que Jesus nos fala no Evangelho está a acontecer. Guerras, epidemias de corona, gripe, sida, HIV-Sida, doenças incuráveis. Os países lutam uns contra os outros. Sabemos o exemplo, por exemplo, da Rússia com a Ucrânia. E mais outro lado, são os sinais, mas não é o fim. Hoje sou responsável desta missão. Quantos já passaram nesta cadeira onde eu sinto como o prior, como o pároco? Já passaram muitos. Pode ver mesmo nos países, já passaram muitos presidentes, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã e por toda a eternidade. O seu poder não tem limite. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, tem pessoas que pensam que eles mandam e desmandam. Mas isso tem fim. É preciso reconhecer este rei dos reis. E deixar ele, então, governar a nossa vida. Porque o rei, afinal, é para o quê? Como eu vos disse, o pároco é para o quê? Coisas simples. É para orientar a comunidade, é para governar, apacentar o povo de Deus. Falo isso para vocês compreender, então, a tarefa de um presidente, a tarefa daquele que governa e compreender, então, ainda mais a tarefa do nosso Deus que se revelou em Jesus Cristo. É para nos orientar, é para nos governar, é para nos cuidar, é mas é preciso aceitar. A este poder, a este rei, não se impõe, se propõe. Porque o ladrão disse, lembra-te de mim. Não disse, eu quero estar com... Não, lembra-te de mim quando estará no paraíso. Jesus disse, hoje estará comigo no paraíso. Meus irmãos caríssimos, pensamos nesta Eucaristia o reconhecimento da senhoria de Jesus Cristo na nossa vida. E pedir para aqueles que ainda não reconhecem que é Deus que sonda o nosso movimento, que nos dá a respiração, o reconhecer. Porque Ele, Rei de todos os reis, o seu reinado não é limitado no tempo, nem no espaço, nem geograficamente, mas o seu rei é para sempre, nunca é passageiro. E é este rei, então, que julgará cada um de nós segundo as de suas obras. O importante é reconhecer a nossa atitude, como eu estive a dizer, o reconhecimento do seu reinado é a minha atitude, é sua atitude da nossa vida. O Senhor vos abençoe.
A edição do Livro do Galo 2024 já está em preparação. Bolo rei, bolo escangalhado, broas castelares, lampreia, troncos e na pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Os especialistas somos nós. Encomende quanto antes. A pastelaria Nossa Senhora do Rosário deseja-lhe umas santas festas. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith há 22 anos na comunidade portuguesa. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande xamã ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor.